Quebra-pau na extrema-direita. Olha, a coisa tá feia. Estão brigando muito lá na extrema-direita depois do anúncio do cantor Gustavo Lima de que vai ser candidato à presidência em 2026. Muita gente passou aí a desacreditar, a dizer que não, ele não deve ser candidato, ele tá só fingindo que vai ser candidato para apoiar o amigo dele, que é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e que também anunciou aí já faz algum tempo que vai ser candidato em 2026. Muitos entendem que o anúncio do Gustavo Lima é uma maneira de fazer ali um casamento com o Caiado e aí trazer mais projeção ao Caiado. Vão aparecer juntos aí nas próximas semanas. Como o Caiado não é conhecido do grande público, né? Ele só é conhecido mais lá no Centro-Oeste, e o Gustavo Lima é conhecido no Brasil inteiro, o Caiado se tornaria aí conhecido principalmente de pessoas que são despolitizadas, que não sabem nada de política, que são aí a grande maioria dos fãs do Gustavo Lima. O que acontece é o seguinte: quando o Gustavo Lima anunciou aí a sua candidatura a 2026, primeiro, o Bolsonaro entendeu como uma traição. Teve chororô na casa da família Bolsonaro. Por quê? Porque o Gustavo Lima, ele anunciou ontem, dia 2, a sua candidatura a 2026. Só que anteontem, quarta-feira, dia 1º, o Gustavo Lima conversou com Jair Bolsonaro. Conversaram. E ele disse que estava aí em conversas para se filiar ao PL. Ele também disse que talvez fosse se filiar à União Brasil, que é o partido do Caiado, porque tem muitos amigos lá, ou ao Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, e partido do Arthur Lira, bolsominion raiz, que está aí, em 2 anos, fez de tudo aí para dificultar a vida do governo Lula. Pois bem, o Bolsonaro chegou até, depois da conversa, animado, a falar, olha, vai entrar um nomão no partido. Não um nome, é um nomão. Ó, o cara é aí cantor sertanejo, o mais escutado cantor aí do Brasil nos últimos 10 anos, disparado. E esse cara vai entrar pra política, vai largar, não sabe se vai largar 100% a carreira musical, né? Mas vai entrar pra política, vai puxar muito voto pro PL. E vai puxar ali o voto de muita gente desconhecida da política para o bolsonarismo. Por quê? Porque a partir do momento em que ele não é mais um cantor falando, vote no Bolsonaro, o número dele é tal, sem argumento nenhum, como faz, por exemplo, o Neymar, né, que faz dancinha com o número do Bolsonaro e tal, e ele se torna um político, aí argumentando e tudo mais, ele passa a ter poder de persuasão em alguns dos fãs dele, talvez não em todos, mas em alguns, que acreditam que, esse cara é um cara honesto, eu sou fã dele, escuto, acompanho, tem milhões aí de seguidores no Instagram, que acham que ele é super honesto. E aí, acham que ele é honesto a ponto de perder, muitos perderam todo o seu dinheiro investindo aí nas casas de aposta que o Gustavo Lima fazia propaganda e que eram jogos feitos para perder. Não é que, nossa, talvez você consiga ganhar dinheiro. Não, era feito para perder. Mesmo ele enganando os próprios seguidores, muita gente acha que ele é honesto. Então o Bolsonaro saiu comemorando, pensando, vai chegar um cara aí no PL, ele disse que vai se candidatar a senador, ele garantiu ao Bolsonaro que seria candidato ao Senado, e aí, menos de 24 horas depois, ele disse que vai ser candidato à presidência. Coisa que o Bolsonaro, não apenas ele quer Bolsonaro, ser o candidato à presidência, como tem uma segunda coisa. O Bolsonaro exige que ele escolha o candidato da extrema-direita à presidência. E aí, o Bolsonaro já começou a perder o controle da extrema-direita em outubro, quando o Pablo Marçal dividiu o bolsonarismo. Os mais radicais ficaram do lado do Marçal. O Bolsonaro chegou a ser cancelado pelos bolsonaristas. Pois bem, as pesquisas de lá até agora mostram o seguinte: o Pablo Marçal chega ao segundo turno contra o Lula, o Tarcísio de Freitas não, ele já passa o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Aí já tinha perdido o controle. O problema é o seguinte, o Tarcísio até vendo essas pesquisas, a imprensa minimiza, né, porque a imprensa sonha ali com o Tarcísio e não pode fazer nada para enfraquecê-lo muito. Mas o Tarcísio viu ali que a chance dele ir para o segundo turno já é pequena e ele falou que não vai ser candidato à presidência. Então o sistema, o establishment, os bilionários banqueiros do Brasil, ou seja, o mercado financeiro aí que financia toda a imprensa, eles querem um novo candidato aí para ser o anti-Lula, alguém que esteja 100% alinhado com os seus interesses. Já que não vai o Tarcísio, quem? Caiado, talvez? Como é que a gente vai fazer? Pois bem, aí surge o Gustavo Lima e fala, não, vou ser candidato também. Aí o Bolsonaro pensa, peraí, já perdi controle porque o Marçal está se candidatando e conseguiu rachar a extrema-direita. Aí, a única coisa que o Bolsonaro tinha controle é,
ele pode fazer ali uma frente contra o Marçal para ir para o segundo turno contra o Lula. Chegar a cogitar aí no dia 1º de janeiro, o Ratinho Júnior, governadora do Paraná, com a Michelle de vice. Por que a Michelle de vice? Porque ela tem o sobrenome Bolsonaro. E aí os bolsonaristas votam nela. Só que, quando chega o Gustavo Lima e faz isso, e ele é de direita, né, extrema-direita, ele racha os votos da extrema-direita. É tudo que eles não precisam. O pior para eles é se começar a rachar ali os votos na direita. E aí o Bolsonaro perde poder, porque o Gustavo Lima fez isso não apenas sem pedir permissão dele, não. Fez isso logo depois de ter dito ao próprio Bolsonaro que seria candidato ao Senado em 2026. Aí é uma traição muito grande. Para piorar, chega o senhor Nicolas Ferreira. Vamos lembrar que em outubro eu mostrei aqui vários vídeos de como o Nicolas Ferreira estava apoiando o Marçal. Primeiro, bem timidamente, o Nicolas Ferreira estava ali pisando em ovos, né? No bolsonarismo, é muito difícil você abandonar o chefão da quadrilha sem ser cancelado por todos. E ali o Nicolas, ele sabe o que aconteceu com a Joyce Hasselman, com o Alexandre Frota e com outros aí que abandonaram o bolsonarismo. Então ele foi pisando em ovos. Primeiro ele viu ali que o Marçal estava dividindo o bolsonarismo e ele fez um M ali numa manifestação no dia 7 de setembro em que estava o Bolsonaro. Depois ele fez um vídeo em que ele aí não disse com todas as letras, mas insinuou que vai votar no que ele não vota, né, mas que ele vai apoiar o Marçal. E depois, quando ele viu que o Marçal já estava ali dividindo o mesmo bolsonarismo, aí o Nicolas falou que entre o Marçal e o candidato do Bolsonaro, preferiu o Marçal. Você, pô, peraí. E ainda usou os argumentos ali das Marçaletes contra os bolsonaristas, dizendo que, olha, o Bolsonaro é o cara do sistema, tudo mais. Ele não usou ali o Bolsonaro é o cara do sistema, mas falou, ó, o sistema tá apoiando um cara, eu vou do outro lado. O tal do sistema, que é aquilo que os bolsonaristas não sabem o que é, só votam em candidatos que são do tal sistema, mas acham que estão votando contra o tal sistema. O tal sistema, eu explico a você, no Brasil é o mercado financeiro, os bilionários banqueiros, que são os donos dos políticos do centrão, né, que na verdade não são de centro, são de direita, e são os donos aí dos grandes veículos de comunicação. Quando eles não são donos no papel, eles são donos porque eles financiam, eles é quem pagam os comerciais. E aí, sem comercial, esses veículos não têm dinheiro. É isso, tá? E eles pagam comerciais muito acima do valor de mercado. Em alguns casos, como Veja, Poder 360, Metrópolis, etc, etc, esses caras são os donos mesmo. Eles são donos. Não precisa nem só financiar, pagar comercial, não. São os donos, é gente aí ligada ao mercado financeiro. E esses estão sempre do lado da direita e da extrema-direita. Lembre-se disso. O Nicolas gravou um vídeo. Ai, como o Bolsonaro ficou bravo. E o bolsonarismo ficou assim, sem entender nada no primeiro momento, e começaram ali as brigas. Vou mostrar aqui um trecho do vídeo de Nicolas Ferreira. Olha o que irritou o Bolsonaro. Agora ele é presidente. O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça, e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse. A primeira dama atual é a Janja. Uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, acaba. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima cancelado. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar à presidência, e sabe que é um medo gigantesco, né? Porque se hoje ele sair presidente, Bolsonaro ganha. O Gustavo Lima, até então, se demonstra aí uma opção. É um cara de berço humilde, de família trabalhadora, saiu do nada. Olha só como o discurso dele é meticulosamente feito para pegar o bolsominion raiz. Não, se o sistema deixar o Bolsonaro, é Bolsonaro. Só que todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai ser candidato, que o Bolsonaro cometeu inúmeros crimes e que provavelmente ele estará preso. A única barganha que tem o Bolsonaro ali perante o tal do sistema é assim, é a palavra dele ali de segurar a extrema-direita e falar, ó, tem uma massa de imbecis que só vai votar em quem eu mandar. Então, vocês, quando quiserem aí escolher o candidato para tentar ganhar do Lula, alguém de direita, vão ter que me ouvir. É a única barganha que tem o Bolsonaro, é essa. Aí o Nicolas fala, não, mas se o sistema não deixar o Bolsonaro ser candidato, aí é uma boa opção, Gustavo Lima. Eu sei, você sabe, os bolsominions todos sabem que o Bolsonaro não vai ser candidato. Então o que ele tá falando é o seguinte, olha,
Ele tá mostrando, eu sou leal ao Bolsonaro, hein? Gustavo Lima também é leal ao Bolsonaro. Mas, ó, se não for o Bolsonaro, Gustavo Lima é uma boa opção. Só que aí tira do Bolsonaro o quê? O poder do Bolsonaro escolher quem é o candidato. E o Bolsonaro já estava falando em colocar o filho Flávio, em colocar o filho Eduardo, já estava falando em colocar a Michele como vice, já estava ali tentando ver quem ia ser o candidato, mas sempre com uma estratégia de manter o nome dele até o final, não com uma estratégia de, pô, vai lá o Gustavo Lima contra o candidato da extrema-direita, contra talvez o Marçal também e tal, sem nenhum controle do Bolsonaro, e pior, tendo traído o Bolsonaro. Todas as matérias da imprensa hoje dizem que o Bolsonaro se sentiu traído. Esse vídeo do Nicolas é a maneira como ele faz o discurso bem meticuloso para pegar o bolsominion raiz e falar, ó, tá vendo? O Gustavo Lima é uma boa opção. Não tem aval do Bolsonaro, mas uma boa opção. Se não tiver o Bolsonaro, sabemos que não terá. Isso irritou a base bolsonarista, parte da base bolsonarista, muito, e irritou muito a família. Só que segue o Nicolas, hein? Aí segue até com piadinha, hein? Porque assim, convenhamos, jingle tem infinito. É o Gustavo Lima, bebê. Imagina eu chegar para um eleitor meu em 2026, e aí, você vai votar em quem? Em Gustavo Lima e você? Péssimo. Tá aí a piadinha do Nicolas, e falando que quer que o eleitor dele vote no Gustavo Lima e nele. Pronto. Tá aí o Bolsonaro. O Bolsonaro preso, é isso. O Bolsonaro esquece Jair Messias Bolsonaro. É isso aí o plano do Nicolas, que já estava se aliando ao Marçal. Quer dizer, qualquer um que apareça que pode pegar um bocadinho dos bolsominions, o Nicolas já se alia. Eu peço a sua inscrição no canal, eu espero que a polícia continue a investigação e que o Gustavo Lima esteja em 2026, ó, fechado com Bolsonaro, numa jaula. Inscreva-se aí, seguimos na luta e não se esqueça, você tá aí nos últimos dias em que você pode fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil pelo valor atual. Quem quiser, primeiro link da descrição. Falou!